Meu nome? Bom, você pode me chamar de um investigador. Porque é assim que me identificam nos documentos apagados, nas fitas sem som, nos rodapés dos relatórios que não deveriam existir. Fui treinado para ouvir o que não é dito, rastrear o que foi apagado e traduzir o que jamais deveria ter sido escrito. E hoje, o que eu tenho para te revelar não é um conto de ficção científica. É um fragmento do que realmente existe, mas foi silenciado. Estamos falando de abduções, manipulação mental e um projeto que une psicologia, neurociência e forças que não se originam na Terra, nem no tempo. Você aguenta saber disso, porque depois que ouvir, vai ser difícil dormir como antes. Tudo começou com um nome que surgiu em arquivos rasurados entre 1980 e 1987, Projeto Itaca. A princípio, os registros eram esparsos, uma sigla aqui, um laudo incompleto ali, até que um documento interno da Divisão de Monitoramento de Fenômenos Anômalos da Aeronáutica Brasileira mencionou pela primeira vez um padrão cognitivo repetitivo entre vítimas de alegadas abduções. Esse padrão era chamado de Código Itaca 47, uma sequência de manifestações que incluía perda parcial da memória de longo prazo, alteração na percepção do tempo e sonhos recorrentes com estruturas metálicas em ruínas, sempre localizadas em desertos, nunca no espaço. O primeiro caso analisado em profundidade foi o da enfermeira Vonilda Matos, de Mogi das Cruzes. Em 1984, ela relatou ter acordado no meio da madrugada com as janelas fechadas, mas sentindo um vento gelado entrar no quarto. O relógio havia parado às 3h11. Em seu depoimento, ela dizia: "Eu ouvi alguém me chamar, não com a boca, com a mente, e quando abri os olhos, não estava mais na minha cama, mas numa sala branca, ouvindo uma melodia triste." Após exames neurológicos feitos no Hospital Militar de Taubaté, foi identificado um aumento incomum na atividade da glândula pineal, o que chamou a atenção de cientistas do Programa Nacional de Neuromodulação, então em estágio experimental. Foi a partir daí que o projeto Itaca ganhou forma sigilosa. Uma unidade de observação foi instalada nos subterrâneos do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Documentos vazados mostram que, entre 1985 e 1993, ao menos 37 pessoas foram submetidas a sessões de hipnose regressiva profunda, onde descreveram eventos similares, ainda que nunca tivessem se conhecido. Todos relataram a presença de uma figura sem olhos, mas que olhava por dentro. E mais perturbador, todos repetiam, em momentos distintos e sem estímulo aparente, a mesma frase: "Eles estão dentro da lembrança." Esses depoimentos foram analisados por uma equipe liderada pelo Dr. Rubens Maeda, neuropsiquiatra do governo, e pela psicóloga transdisciplinar doutora Cibele Forlan, que publicou um artigo cifrado no Boletim Internacional de Estudos Psíquicos com o título Reações Sinápticas à Frequência Subsonora Desconhecida. Segundo ela, durante os relatos, os pacientes apresentavam variações no padrão beta do cérebro, indicando que algo ou alguém interferia de forma externa no sistema cognitivo. Mas o mais bizarro estava por vir. Em 1994, um conjunto de fitas de vídeo com as sessões de hipnose desapareceu dos arquivos da UNB. O segurança que estava de plantão naquela noite foi internado uma semana depois com sintomas de psicose aguda. Em sua ficha médica, registrada por Dr. André Paes Leme, constava o seguinte relato do paciente: "Eles vieram pelas palavras, estavam escondidos no áudio. Falaram comigo pelas pausas, não pelas frases." A partir de então, o nome Itaca foi removido de todos os registros públicos. Mas eu encontrei fragmentos no acervo morto da Biblioteca de Viena, em artigos acadêmicos apagados e até em trechos da Bíblia Vulgata comentada por monges de Avignon. O símbolo mais comum associado aos pacientes abduzidos era um círculo com 9 traços externos, o que estudiosos chamam de anel de vozes, uma figura ritualística do século XII. Em 2010, um jornalista chileno chamado Inácio Ferrer recebeu um pendrive anônimo contendo que parecia ser um diário escaneado de uma mulher identificada apenas como paciente 2B. Em suas anotações, ela afirmava ter sido levada diversas vezes e descrevia os operadores como seres altos, cobertos por mantos cinzentos, que nunca falavam, mas manipulavam sentimentos com toques. Um trecho em especial dizia: "Eles me mostraram minha filha antes dela nascer. Mostraram minha morte e disseram que tudo era parte do ciclo de sementes.
Ferredes apareceu 2 meses depois, e o conteúdo do pendrive foi deletado de todos os servidores. Só uma cópia incompleta sobreviveu em um backup pessoal. E eu tenho essa cópia. Mas talvez o detalhe mais inquietante não esteja nos símbolos, nem nas memórias falsas. Talvez esteja no padrão. Porque depois de anos estudando os arquivos vazados, os relatos perdidos e os sonhos registrados por terapeutas clínicos e padres exorcistas, eu descobri uma coisa que ninguém ousou afirmar em voz alta. As abduções não são aleatórias. Elas seguem um mapa. Um roteiro invisível que conecta pontos específicos do globo terrestre, e o Brasil é uma das áreas centrais dessa rede. Os pesquisadores chamam isso de linha negra de Itaca, uma trilha energética formada por coordenadas exatas, onde a frequência cerebral dos abduzidos sofre alterações semelhantes. E um desses pontos está aqui, na Serra do Roncador, no Mato Grosso. Foi lá que, em 2021, uma equipe de antropólogos da Universidade de Brasília registrou um dos únicos vídeos conhecidos de um evento de frequência reversa. O que isso significa? Durante 7 minutos e 12 segundos, todos os dispositivos eletrônicos da expedição apresentaram interferência ao mesmo tempo em que os membros da equipe relataram perda total da orientação temporal. Um dos pesquisadores, o Dr. Alencar Lima, afirmou que sentiu como se estivesse fora do próprio corpo, ouvindo pensamentos de uma língua que ele mesmo não compreendia, mas que sabia ser dele. Ao voltar ao acampamento, todos desenharam o mesmo símbolo. Um triângulo curvado sobre um círculo partido. O mesmo símbolo que eu vi nos registros do Projeto Itaca. O mesmo que está esculpido numa pedra milenar, enterrada nos túneis de Göbekli Tepe, na Turquia. Isso me leva a um novo nível da investigação. E talvez ao maior medo de todos. E se o que chamamos de abdução não for um ato externo, e se for uma ativação interna, um chamado, um código que está dormindo dentro de nós, esperando o momento certo para ser despertado, e se Itaca não for um lugar, mas um estado mental, uma chave que abre a consciência para algo que não conseguimos controlar, eu comecei a cruzar os dados. Frequência de rádio, distúrbios do sono em massa, surtos psicóticos coletivos em datas específicas. E percebi que muitos deles coincidem com eventos históricos, não com guerras ou eleições, mas com eclipses, alinhamentos planetários e alterações no campo geomagnético da Terra. Uma evidência cada vez mais clara de que essas inteligências, esses seres que nos visitam ou nos manipulam, talvez nem estejam fora de nós. Talvez habitem dimensões paralelas acessíveis apenas em certos estados mentais, induzidos por traumas, meditação extrema ou exposição a frequências específicas. E é aqui que entra o papel dos psicólogos, dos psiquiatras, dos monges. Todos relatam o mesmo padrão, a existência de consciências não humanas que tentam se manifestar através da linguagem humana. Elas se comunicam através da arte, dos delírios, dos códigos fractais que surgem em pinturas feitas por pacientes em transe. Uma paciente em São Lourenço, Minas Gerais, desenhou em 2022 o mapa perfeito da cratera lunar Tycho, com detalhes que só são visíveis por satélites. Ela nunca teve acesso a esse tipo de informação, mas disse que sonhou com o mapa cantando para ela. A fronteira entre ciência, espiritualidade e interferência alienígena está desmoronando. E a pergunta agora não é mais quem está nos observando, mas sim, o que eles querem despertar dentro de nós? E se Itaca for a última estação, não da viagem, mas da transformação? Afinal, como escreveu doutora Cibele Forlon em sua última nota antes de desaparecer, eles não nos levam, nós é que os seguimos. E você? Já sonhou com a sala branca? Já ouviu a música triste? Então cuidado, porque talvez você esteja voltando.